Olá, sejam todas muito bem-vindas, muito bem-vindas. Bom dia, boa tarde, boa noite, porque eu não sei que horas que você vai estar assistindo esse podcast. Eu sou Letícia Correia, advogada da saúde, e hoje eu tenho a honra de dividir esse podcast com duas pessoas incríveis, maravilhosas, e que fazem parte da recém-impossada Comissão Nacional de Bioética, que eu tenho o prazer de integrar. Ao meu lado esquerdo, eu estou aqui com o nosso presidente, doutor Alexandre de Oliveira. Muito bem-vindo novamente. Bom dia, boa tarde, boa noite. E do meu lado direito, essa linda, essa Bárbara, essa princesinha de Santa Catarina, lá de Blumenau, que é a secretária da nossa comissão, doutora Camila Henning. Acho que eu falei certo. Falar certo. Bom dia, Ale. Bom dia, Alexandre. Prazer em estar aqui. O prazer rever vocês também, meu. Né? Pois é. Como a gente estava falando, né, no podcast anterior, a parte mais legal do Congresso é esse calor humano, essa troca, né, a possibilidade da gente tirar do virtual para o físico e sentir as pessoas e conhecer um pouco mais. Com certeza. E nossa comissão de bioética já tem muitas ideias aí em vista de preparação de grupo de estudo, de publicação de livro, de eventos. E um dos assuntos que me toca muito particularmente, você que já acompanhou o podcast anterior já sabe, é sobre terminalidade da vida. Então vamos conversar um pouquinho sobre isso para o nosso público entender quando a gente fala sobre terminalidade da vida, sobre que tipo de paciente que a gente está falando, que tipo de condição de acesso à saúde desse paciente que nós estamos falando. Vamos lá, doutora. Bem, eu acho que de uma forma geral ainda falar sobre morte e terminalidade da vida é um tabu, né? A gente não gosta ninguém gosta de falar sobre isso. Mas acho que é muito importante, em especial para quem passa, quem já teve essa vivência talvez entenda até de uma forma um pouco mais fácil, mas quem não teve é um pouco mais complicado e eu falo isso até por experiência própria também. Então eu acho que a gente tem que ver sobre uma nova visão sobre isso. Né? A terminalidade da vida tem que deixar de ser um tabu, a gente tem que acolher a pessoa que está nessa fase, em especial também os familiares, porque a gente sabe que não é uma situação fácil. E eu sou fã da sua história, sou fã de você. Obrigada. E eu tomo o teu exemplo até para minha vida, então acho que esse tema é um tema fantástico. Sim. E como a gente estava conversando no happy hour de ontem, porque, gente, Congresso também tem happy hour, né? Não vamos dizer que não tem. O doutor Alexandre colocou uma questão muito importante, porque no fim de vida, são muitos os cuidadores que estão direcionando os seus esforços ali para aquele paciente que está em fim de vida. E aí fica o questionamento, quem cuida de quem cuida? Exatamente. E se você me permitir, a gente está aqui na sala que está fazendo uma movimentação histórica da Constituição de 88, né? E quando a gente fala em fim de vida, de dignidade e inúmeras outras terminologias que estão lá no preceito constitucional, no dia 7 de outubro de 1988, estão se discutindo 35 anos da Constituição. Amanhã, 35 anos da Constituição. Tá ali, ó, na plaquinha, ó, 7 de outubro de 1988. E como que é importante que os temas que são esculpidos sobre dignidade, direito à vida na Constituição ainda tem uma interpretação muito dúbia sobre as questões. Do que seria, então, dignidade que a Constituição fala? Sim. Do que é a vida propriamente dita que a Constituição fala. E quando a gente fala em cuidados em fim de vida, a gente vai capturar lá do debate da OMS, principalmente pelos debates em cuidados paliativos, onde eles abordam que o paciente que tem que receber, no mínimo, uma atenção maior em relação ao seu próprio cuidado é o paciente que está nas doenças graves ou ameaçadoras de vida. E esse recorte é importante para que as pessoas possam entender o que é o cuidado paliativo, que é aquele que abraça as questões não só físicas, onde o paciente deixa de ser apenas a doença. Exato. Sim. Ele é o objeto da sua atenção, ele é o protagonista do seu passar. E as pessoas, a gente tem um preconceito. Se a minha avó estivesse aqui agora, possivelmente a gente está numa sala que tem muitas madeiras, ela já teria dado uns 3 tapas na mesa, isolando. Sai pra lá, menino, vamos falar sobre isso. Porque qual é o conceito que tinha ali? O que é vida? É estar vivo? É isso, é estar vivo. É estar vivo em que condições, Exato. em que situações, em que dignidade. E se você for ler os juristas que tratam do debate de fim de vida, ele pega aquele conceito de vida da Constituição e amplia. Porque o direito, por vezes, é crônico. Ele olha para aquela situação taxativa, mas ele não consegue amparar. Sim. E vem, então, a bioética
dar uma visão muito ampla do que é isso, um debate de forma esplendorosa e cuidar daquele que não só, porque os cuidados paliativos, ele não só trata o portador daquela doença, né, o doente, mas também o seu familiar. Sim. Porque a família também adoece junto. Exatamente. Com A certeza. família também adoece. Só é importante ressaltar também que quando a gente fala em cuidado paliativo, as pessoas já pensam que a pessoa vai morrer. Obviamente, todo mundo vai, mas assim, ó, cuidados paliativos não é significado de morte imediatas, muitas vezes. Eu conheço várias pessoas que estão em cuidados paliativos há muitos anos e estão tendo uma vida tranquila, não é aquela coisa de ficar num hospital, porque a gente sabe o quanto é complicado viver num hospital. Sim. E eu tenho alguns exemplos que já estão há anos em cuidados paliativos e estão tendo uma vida de uma determinada, um jeito saudável. Sim. Acolhedor. Minha mãe. Exato. Ela ficou em cuidados paliativos quase 6 anos, né? E ela teve muito mais vida estando em cuidados paliativos do que quando ela estava biologicamente saudável, Exato. né? Então é interessante essa questão da Constituição e do conceito de vida que o doutor Alexandre trouxe, porque a ideia, a princípio, é de vida associada à vida biológica. Mas quando a gente traz para o debate bioético, a gente tende a buscar concretizar a vida biográfica. E a história daquela pessoa que precisa prevalecer em relação à sobrevivência de um corpo físico, que mais cedo ou mais tarde vai se deteriorar. Exatamente. E que não vai comportar aquela vida. Exatamente. Né? Então é muito interessante os cuidados de fim de vida. E para quem nos acompanha e que ainda está se inteirando do tema, o direito tem as diretivas antecipadas de vontade, né, que são documentos normativos que, ainda que nós não tenhamos uma lei nacional regulando sobre a formalidade, o conteúdo e a forma desses documentos, são os documentos que nós temos à disposição para registrar previamente o interesse, as vontades, a história daquele Exato. Paciente que está com uma doença ameaçadora da vida, ou que já quer se prevenir, que não está doente, por exemplo, já tem muito definido que não quer ser reanimado, né, que não quer ficar entubado. Então, as diretivas antecipadas, enquanto instrumento jurídico, elas precisam ser difundidas cada Exato. vez mais. Eu acho muito importante, até porque muitas vezes a família está numa situação fragilizada já pelo que está acontecendo e não consegue tomar as decisões certas. O paciente, às vezes, não consegue tomar as decisões certas. Isso é interessante, porque a gente tem que fazer um recorte interessante, né? Porque a própria ideia de cuidados paliativos, pela acepção até da palavra que é divulgada durante anos, né? A ideia de cuidado paliativo é algo, um remendo, né? Algo muito provisório, o que não condiz com a realidade. Nem com a origem etimológica da palavra. Exatamente. Foi uma implementação até mesmo de interpretação equivocada. Exato. Sobre esse tema. E o importante hoje é debater. Para mim, a fonte, por isso que a gente estava conversando antes, é divulgar o conhecimento sobre Exatamente. sobre essas situações. Porque outro ponto que Camila ressaltou bem é que existe um equívoco entre a interpretação do que é uma doença ameaçadora de vida e automaticamente essa pessoa pode viver anos com aquela doença. A tecnologia permite hoje com o processo ativo de morte. Exato. E existe essa ideia de que o não fazer nada, ou vou cuidar paliativo, não vai me cuidar. Não, ao contrário, eu vou te cuidar muito. Sim. Talvez daí você nunca tenha sido tão cuidado. Onde você vai olhar para os pontos principais da sua vida. O que você quer, o que você deseja. O que você precisa? Você precisa estar internado agora nesse seu momento? Ou se de repente você não gosta de ir para casa, fazer alguma coisa. Existem vários institutos, existe o Instituto Hope, por exemplo, no Rio, que ele proporciona ao paciente, em até mesmo um processo ativo de morte, cumprimento de desejos. Um recorte, por exemplo, o recorte da minha pesquisa é em criança em fim de vida. Um ponto sensível porque criança, a gente tem a ideia de que criança não morre. Mas criança morre. Exatamente. Sim. Né? E tem questões psicológicas, tem valores que são atravessados, a ideia do filho perfeito, mas as crianças ficam doentes. Sim. E aí, Letícia disse muito bem sobre a questão da diretiva antecipada de vontade, mas o que a gente faz então quando a gente tem uma criança? Né? Se a gente pega lá pelo Estatuto da Criança e Adolescente, o recorte de 0 a 12 criança e de 12 em diante a 18 o adolescente. O adolescente, inclusive pelo nosso Código Civil, a partir dos 16 tem aquela maturidade razoável, mas a criança e o adolescente abaixo não tem. Mas será que essa criança e esse adolescente não tem que ser ouvido no seu processo? Exatamente. Com certeza. Será que ela não tem voz porque o Código Civil fala que ela não tem capacidade jurídica? E aí, uma outra confusão entre capacidade jurídica e competência. Sim. Existe fora do Brasil o debate sobre a teoria do menor maduro.
Eu não sei se vocês já tiveram a oportunidade de ir num centro de crianças com câncer, por exemplo. As crianças têm um amadurecimento absurdo. Sim. Elas conversam sobre as doenças dela com uma maturidade absurda. Que muitos adultos não têm. Exato. Que Às não vezes os vale próprios lembrar. pais não têm, né? Não tem, exatamente. Assim, eu já ouvi, por exemplo, de criança falar assim, poxa, eu me permito a ser submetido por esse procedimento não por mim, porque eu sei que eu vou morrer, mas a minha mãe não vai aguentar que eu morra. As pessoas não discutem sobre isso. Exatamente. Ninguém ouve a criança. Eu tive a oportunidade de participar de um evento onde num congresso, onde as crianças estavam sentadas nas mesas. Sim. Elas ali são protagonistas daquela história. Da mesma forma que nós subestimamos os doentes e os idosos, a gente subestima as crianças. Exatamente. E a gente precisa trabalhar para que os pacientes mirins também tenham reconhecido a sua autodeterminação, Perfeito. né? E entender que eles também têm suas vontades. Exatamente. E para a gente fechar esse bate-papo, porque eu gostaria de continuar aqui o resto da tarde, vocês sabem, né? Uma médica conhecida minha, um dia ela falou sobre uma criancinha de 7 anos que ela foi atender. E os pais, muito preocupados, a criança tinha um câncer, e aí a criança falou assim, doutora, eu posso falar com você em particular? Ela falou, pode, claro. E aí ela chamou e falou assim, doutora, deixa eu te falar, eu tô com câncer, mas meus pais não sabem. Então, assim, vamos fazer o que precisa fazer, mas não conta pra eles que eu já sei, não. Então, gente, as crianças sabem, todo paciente sabe da sua condição, pode não ter conhecimento da profundidade da gravidade, mas a gente não é bobo. A gente sabe, né? Exatamente. Então, eu tô muito feliz e orgulhosa de estar com vocês aqui. Tenho certeza que a gente vai falar muito sobre isso na nossa comissão de bioética, porque, como eu falei, todos somos pacientes e a gente precisa ter resguardado o nosso direito a nos autodeterminar até depois da morte. Inclusive com respeito às nossas decisões de doação de órgãos, doação de corpo e etc. Mas isso é pauta para outro dia. Então, muito obrigada a vocês. Obrigada, Lê. Muito obrigado. Vocês que estão com a gente podem continuar esse diálogo nas nossas redes sociais. Eu, Direito para a Saúde, doutor Alexandre, qual é o Instagram? Alexandre, direito. E é isso. Alexandro. ADV underline, é isso. Alexandre ADV underline. Deu um branco, né, gente? Ao vivo é assim mesmo. E o seu, Camila? Eu Camila tenho que soletrar, né? É adv.camila com K. O resto eu sempre brinco, é Camila com K, o resto é normal, sem 2 L's. Henning, H-E, 2 N's e N-G. Então tá. Sigam-nos nas redes sociais e em breve a gente traz novidades sobre a Comissão Nacional de Bioética. Eu fico por aqui e até o próximo podcast. Tchau!